O nome desse painel é Comunidades Conectadas. Quem vem agora, gente? O primeiro deles chama Paulo Rogério Nunes. Barulho. Vem. Laís de Oliveira. Vem pro palco, Laís de Oliveira. Barulho! Vai. A Liliane Thier. Acertei Thier ou Thier, Liliane? Thier. Então, e a quarta pessoa é o Henrique Bussacos. Pronto, vem. Então, gente, muito obrigada pela apresentação, seu interesseiro. A gente não vai ser moderado, aí a gente está tão desacostumado que você fala assim, você começa? Aí, então, só começando, a primeira coisa que a gente vai fazer é se apresentar, a gente já se apresentou, então a gente não vai se apresentar, a gente vai apresentar nossas comunidades. Então, o Paulo queria começar, né? Gente, eu sou baiano, mas esse evento aqui, cara, mais animado que já foi minha vida, viu? Fantástico, gente. Realmente, vocês estão de parabéns, viu? Que evento. Muito legal. Então, vou fazer uma apresentação rápida da comunidade Vale do Dendê. Nós somos uma comunidade que tem como objetivo rediscutir o que se entende como empreendedorismo e impacto social no Brasil. Nós viemos de uma experiência de visitar alguns centros de inovação pelo mundo e aqui no Brasil, que sempre tem aquele mesmo perfil, né? Dos homens engravatados, de camisa azul clara, que fizeram MBA no exterior, que foram da ISEC, até fui da ISEC também. O mesmo script, né, daqueles mesmas pessoas. A gente começou a pensar como criar uma comunidade de empreendedores e empreendedoras que tenham um perfil muito mais voltado para o impacto social real nas comunidades e que empreendedores que tenham a diversidade como uma grande possibilidade de trabalho, né? Então, a Vale do Dendê surge desde 2016. Nós somos uma holding de impacto social que trabalha com um tripé. Um dos pontos do tripé é uma aceleradora de negócios, onde a gente apoia cerca de 30 empreendimentos sociais, né, de impacto social em Salvador. A gente tem também uma consultoria que apoia inovações e empresas que querem entrar no mundo da inovação e da diversidade. E, basicamente, tentando trabalhar com parcerias estratégicas com o poder público para repensar o novo branding de Salvador. Obviamente, quem conhece Salvador, a imagem que as pessoas têm de Salvador é a imagem do carnaval, né? Todo mundo aqui conhece Salvador pelo carnaval e pelas praias, mas a gente sabe que a cidade tem muito mais a oferecer e é justamente nesse aspecto que a gente criou a Vale do Dendê para repensar o branding da cidade, repensar a imagem que a cidade tem para o mundo. Salvador, que já criou várias inovações historicamente, como a Tropicália, contribuir com o cinema novo, né, o samba, a capoeira, são grandes inovações. Nos últimos anos, é uma cidade que estava, digamos assim, fora do debate sobre inovação e tecnologia. A gente repensa a cidade a partir dessas premissas. Eu depois vou aprofundar um pouco mais, mas acho que, a princípio, eu queria só comentar um pouco sobre o que é a Vale do Dendê. E o objetivo hoje é compartilhar essa experiência de criar comunidades e manter essa comunidade ativa, uma comunidade atípica, que não é uma comunidade que tem investimento, não é uma comunidade que tem, digamos assim, uma conexão global, mas que, ao mesmo tempo, tem um potencial para isso. Pode falar. Bom, vamos lá. Eu estou à frente, então, da rede Women Blockchain Brasil. Nós, como comunidade, somos ainda um bebezinho, 1 ano e pouquinho, mais ou menos. Toda a rede começa, né, com 2 pessoas. Então, eu e uma amiga de Belo Horizonte, Delza Carvalho, sentimos falta de mulheres, né, nesse ambiente. Muitas vezes, quando os primeiros meetups de Bitcoin, blockchain começaram em São Paulo, eu era uma das únicas mulheres. Era eu e mais uma, às vezes. E aí a gente queria realmente falar para mais mulheres, né? Mas aí vinha a dificuldade, primeiro da gente entender o blockchain e depois de como começar a multiplicar isso. E aí nós descobrimos esse objeto que está aqui, que não fomos nós que criamos, né? Mas nós adaptamos, replicamos ele no Brasil. Um coletivo de designers franceses pensou: como explicar blockchain sem PowerPoint? Se essa tecnologia fosse um objeto físico, né, com o que ela se pareceria? Então, eles criaram esse tubo onde a gente consegue fazer uma dinâmica, simulando uma rede distribuída com o número mínimo de participantes, que seriam 4. E a gente fala dos conceitos básicos, que aí é falar, né, dessa horizontalidade, da transparência, né, da imutabilidade
dos dados, né, como a gente está falando muito de dados aqui, e da rastreabilidade de transações, né? Isso tudo tem a ver com o momento que o mundo está passando de crise de confiança nas instituições. E a gente começou a fazer esse trabalho muito voluntariamente, um trabalho de formiguinha, começando a falar para 2, 5, 10, 30, 50 pessoas. E, em um ano, a gente impactou diretamente com essa dinâmica do BlockTubo cerca de um pouco mais de 1.500 pessoas. Mas é um trabalho muito ainda orgânico, né? Agora a gente está começando a se preocupar com como profissionalizar isso, não deixar a comunidade morrer, porque é um assunto muito importante e a gente tem como propósito, né, conectar e dar mais visibilidade para mulheres nesse ecossistema que ainda está se formando, mas que também ainda é muito novo. E nós também não somos só mulheres, né? Nós integramos homens e mulheres na prática mesmo, fomentando projetos e vendo como é que a gente consegue fazer isso no dia a dia, mesmo que no dia a dia, às vezes, a gente ainda sofre com os desafios, né, relativos à pauta de gênero e tudo mais. A gente fala muito mais de blockchain do que de pauta de gênero, mas para a gente não perder o foco, que é democratizar essa tecnologia para que a gente tenha, no futuro, um pouco mais de descentralização, vou dizer, um futuro mais distribuído, né, mais inclusivo e com mais transparência nas organizações. E aí, sobre comunidades e sobre como mudar o mundo, tem uma frase muito forte para mim, que eu sempre carrego comigo, que é da Margaret Mead, uma antropóloga americana que foi uma das poucas mulheres que integrou o time de pesquisadores que definiu as bases da cibernética. E ela fala assim: nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo, porque, de fato, foi sempre assim que o mundo mudou. E nem existia blockchain ainda, né? Então, esse globo aqui, ele tem, acho que não dá para enxergar, né, mas tem um tubo transparente que dá a volta no planeta. Então, o blockchain do Bitcoin ele surgiu com esse sonho, né, de conectar uma comunidade global com mais transparência, enfim, e é isso que a gente acredita também. Legal. Obrigado. A ideia da Liliane é tão legal que a gente, no almoço, a gente quase mudou de ideia e falou, vamos fazer uma demonstração de como funciona o blockchain. Então, eu sugiro que depois dessa sessão, quem tiver interesse, chegue para falar com ela, porque vale a pena. Achei muito interessante e já começa a democratizar desde aí, né, da forma de explicar o blockchain. Bom, sobre a comunidade do Impact Hub, acho que é difícil falar assim, né, quando eu fiquei pensando um pouco de que foco dar. Eu acho que vale a pena voltar lá para a raiz. Assim, o Impact Hub hoje ele está em mais de 100 cidades no mundo, mais de 50 países, mas ele começou como uma pequena comunidade. E a gente era basicamente tinha um grupo de pessoas, de empreendedores, ativistas, intraempreendedores, pessoas dentro de grandes empresas que queriam melhorar o mundo de alguma forma, que começaram a se reunir em Londres. E também, em paralelo, tinha um grupo em São Paulo emergindo com as mesmas características, né? E a gente começou a conversar, a gente se conhecia, eu e o Pablo, que é um parceiro que fundou comigo o Impact Hub em São Paulo, a gente tinha contato com o pessoal de Londres, começou a trocar ideia e ver o que estava funcionando lá, o que estava funcionando aqui. E a gente viu que, quando eles criaram um espaço físico para essa comunidade, isso ajudou muito a tangibilizar a comunidade, porque ficava muito, né, o que é a comunidade? Então, no início das comunidades virtuais, não existia Facebook, né, por incrível que pareça. E aí, em 2006, a gente fortaleceu essa comunidade de São Paulo. Em Londres já tinha um espaço, em 2007 passou a ter um espaço em São Paulo também. E aí a gente começou muito para se ajudar. Eu acho que uma comunidade também, né, ela começa porque tem pessoas com um propósito e valores semelhantes, né, que se encontram e falam, puxa, é isso, eu estou na mesma, e também pelas dificuldades. E quando a gente começou a empreender e falar de negócios que não eram nem uma ONG, nem uma empresa, era alguma coisa no meio do caminho, e o conceito não estava claro ainda,
a gente se sentia um pouco, né, meio excluído do mundo, assim, porque ia falar com o pessoal de empresa, falando, não, isso aí parece uma ONG. Ia falar com o pessoal da ONG, não, isso é meio capitalista mesmo. E a gente começou a se apoiar. E a partir daí desenvolver um grupo, uma comunidade que criou espaços. Então hoje tem os Impact Hubs, tem um aqui do lado, a gente faz a gestão do espaço de inovação aqui onde a gente está fazendo o evento, e criar programas para apoiar esses negócios. Mas o centro do Hub, e aí isso vale para quando fala, como é que decide onde é que é a próxima cidade onde vai ser criado um Impact Hub, né? Como é que, por exemplo, a gente está em 100 cidades no mundo, está em Kigali, na Ruanda, e não está em Paris. Qual que é a lógica? Porque está em Bujumbura, em Burundi, e não está no Rio de Janeiro. Como é que emerge uma comunidade? São pessoas locais que querem fazer né, criar uma comunidade, e a primeira pergunta que a gente faz não é se eles têm um espaço, né? O espaço é só, né, necessário para a comunidade se encontrar depois. Mas o principal existe uma comunidade, tem gente que precisa disso, o Hub tem uma função aí nessa sua cidade, e eu acho que isso, né, a gente tenta ao máximo, por mais que tenha crescido e tenha mudado um monte de coisa, manter isso no coração, né? Que a comunidade é o que dá sentido para o Hub, é porque ele foi criado e é a quem ele está a serviço. Então, acho que, enfim, para introduzir, acho que é um pouco isso. E queria trocar aí, já começamos a trocar no almoço, e aqui virou meio uma conversa de bar mesmo, né? Que também sempre importante na comunidade, ou café, ou cerveja, depende da preferência, mas tem que ter alguma coisa para alimentar, né? Dá para tomar algo, né? Bom, fazendo uma linha aí com o que todo mundo conversou, atualmente eu estou fazendo essa coisa que se chama Hacking Communities, hackear comunidades. E eu, sem saber que aquilo chamava construção de comunidade, venho fazendo isso faz uns 10 anos. E se for ver o que significa mesmo construir comunidade, eu acho que desde que a gente nasce, a gente constrói comunidade. Nos filmes da sessão da tarde, a gente vê a importância de ter uma panelinha ou de não ter uma panelinha. E a essência do ser humano é o pertencimento, e eu venho estudando por que é assim. Escutando tudo que todo mundo aqui falou, eu lembro de um conceito que, para mim, define comunidade, que segundo um mentor meu lá na Ásia, na Singapura, fala que comunidade é que nem o peru na ceia de ação de graças, que no nosso caso é melhor falar que é o peru da ceia de Natal. A galera se junta para comer o peru, mas o que importa são as conversas ao redor da mesa. E um aprendizado que eu tive é que construir comunidade, basicamente, primeiro, não é construir. As pessoas já pertencem juntas, mas não se conhecem. O construtor de comunidade cozinha um peru que atrai um certo perfil de gente. O social good é um peruzão que atrai pessoas que estão se importando com uma causa parecida. E, a partir daí, o que importa não é a gente aqui falando, mas são as conversas que vocês vão ter e as pessoas que vocês vão conhecer aqui. A gente é só uma desculpa. E eu venho inventando desculpas para as pessoas se reunirem através de empreendedorismo, startups. Eu construí a comunidade da Startup Grind em Buenos Aires, construí a comunidade Startup Grind em Kuala Lumpur, na Malásia, trabalhei com o governo da Malásia fazendo a conexão entre o governo e a comunidade de base lá de startup, porque o governo, muitas vezes, pensa que o negócio é construir um espaço físico super bonito para fomentar a inovação. Quando o importante são as pessoas que vão preencher aquele espaço do jeito que o Hub começou. O Hub começou com gente. E depois aquele pessoal precisava de espaço físico. Então, eu continuo construindo comunidade e tentando desvendar os segredos, justamente, do tema que a gente está conversando com a ideia de hackear comunidades. E uma coisa que a gente falou agora no almoço que foi muito legal foi que todo mundo aqui começou de um grupinho pequeno, né, na verdade. Quantas pessoas começaram na comunidade de vocês? A Liliana foi você e a amiga, né? Isso. Comecei eu e a Delza Carvalho, de Belo Horizonte, e logo vieram a Marcela, do Rio de Janeiro, Graciele, de Curitiba, a Juliana, de Salvador, e muitas outras, né, mulheres também que, apesar de não estarem tão, acho que, perto dessa rede de sustentação, também tem um papel super importante de estarem nos palcos de eventos, palestrando, falando sobre blockchain. A gente não fala muito realmente pauta de gênero, mas só o fato de ter essa presença inspira outras mulheres, né? Então, acho que é importante. E a gente começou muito assim, no mundo cripto tem o termo peer-to-peer, né?
A gente começou realmente no peer-to-peer. De um para o outro. Não trocando criptomoeda no peer-to-peer, mas trocando o quê? Necessidades, propósitos, conectando. Que eu acho que é isso mesmo que você falou. A gente só conecta as pessoas. Eu acho que já existe algo dentro, né, que faz a gente meio que se encontrando nessa teia aí, nessa rede. Vou falar um aspecto nesse sentido, que é a questão da dor, né? Como a dor faz com que as pessoas se conectem. No nosso caso da Vale do Dendê, a dor era justamente a falta de diversidade na discussão sobre tecnologia, inovação e empreendedorismo, né? Como eu falei um pouco mais cedo, o cenário empreendedor nos últimos anos, a gente até falou assim, no início empreender era uma coisa ainda vista com maus molhos em relação a quem trilhava esse caminho, todo mundo queria ir para ser treininho de banco, né, e tal, e agora já virou moda ser empreendedor, até virou commodity, né? Mas o que a gente percebeu é que há uma dor muito grande das pessoas pobres, né, das mulheres, dos afrodescendentes, que já fazem empreendedorismo, mas não são reconhecidos como empreendedores e empreendedoras. Essas pessoas são extremamente resilientes, são extremamente criativas, inovadoras, mas não têm esse reconhecimento, não têm um palco para falar sobre seus negócios e buscar investimento, né, e acessar investimentos. Então, essa dor, que foi a mesma dor que me fez há 13 anos atrás juntar com outros colegas para criar uma organização chamada Instituto Mídia Étnica, para pensar a questão da diversidade na mídia, né? A falta da diversidade na mídia. Então, eu entendo que essa de pessoas dor, também, né? exato, parte de uma motivação pessoal, né, e que é também coletiva, de identificar um problema e tentar resolver, porque senão essa comunidade ela se perde porque não tem tanto sentido, né? Você chamar as pessoas apenas para aprender uma linguagem de programação, vai bacana e tal, mas quando você tem uma motivação muito maior e quando você consegue compartilhar essa dor, quando você consegue auxiliar uma outra, você entender, gera empatia real, essa comunidade tende a crescer e tende a ter um impacto maior. Então, eu sempre acho que a gente precisa valorizar cada vez mais as pessoas que estão empreendendo a partir dessa dor, a partir dessa necessidade, né? E é o que o Henrique falou mais cedo, nesse negócio, que quando a coisa ferra mesmo, o que mantém a galera junto são os valores, que é a gente se reúne para falar de blockchain, às vezes, ou se reúne para falar de um tema específico, mas o que é importante é que, a Nina até falou ontem, eu acho, que eu também tenho um grupo de mulheres em tecnologia no Sudeste Asiático, somos 200 fundadoras, investidoras e programadoras num grupo de WhatsApp, e é segmentação. E toda segmentação, às vezes, toda comunidade exclui pessoas que não pertencem àquela comunidade, talvez no início. E não é uma exclusão necessariamente, às vezes ela é uma exclusão definida, no caso do meu grupo, que é More Girls. É para mulher, porque às vezes num grupo de minoria, o fortalecimento de uma comunidade de minoria é importante para aquele grupo se representar na maioria. E às vezes as pessoas têm muita coisa contra essa questão do conceito de exclusão e inclusão. E eu acho que todas as comunidades por essência são inclusivas exclusivas. É uma inclusividade exclusiva. Quem pertence é porque compartilha valores. O Trump possivelmente não se inscreveria no Social Good. É uma exclusão. O conteúdo exclui. E eu acho que isso ajuda, às vezes, a comunidade a se definir para ganhar força e, eventualmente, dominar o mundo, se a gente conseguir. E eu acho que assim uma reflexão importante sobre criar comunidade, eu acho que vale o mesmo para empreender, né? Às vezes nesses eventos a gente vem para se inspirar e ver referências, fala, puxa, queria empreender alguma coisa, eu queria fomentar uma comunidade. Eu acho que isso são sempre ferramentas, né? Eu acho que o importante é que problema você quer resolver, né? O que está pegando para você? O que está pegando o suficiente para você ficar muito tempo sem dormir, né? Não pode ser um probleminha que você vê ali, se sensibiliza e passa meia hora, está tudo bem. Eu acho que tanto empreender quanto fomentar uma comunidade tem que ser em torno de uma causa que seja relevante para você. E aí o caminho de fazer isso, acho que pelo que a gente contou aqui, é muito diferente, né, um do outro, tem alguns pontos em comuns. Então essa ideia de ter um propósito claro, ter valores que essa comunidade se pauta, e às vezes a gente também conversou isso no almoço, né? Pode parecer meio frufru, né? Essa ideia, valores, propósito. Mas, nesses 12 anos de comunidade do Hub Global, a gente viveu muitos altos e baixos, né? E à medida que cresce, vai trazendo mais complexidade,
as relações vão ficando mais difíceis, porque no comecinho era um grupinho que todo mundo se conhecia, era muito amigo, então isso segurava a gente junto. A partir do momento que vai passando de 200, 300 pessoas, essa comunidade, isso só de fundadores de hub, daí cada hub tem mais 500, 600 pessoas, então vai crescendo muito, você vai perdendo isso, e daí você tem que criar estratégias, e uma estratégia que a gente criou, que eu acho que é legal para a comunidade quando ela vai crescendo, é você criar círculos dentro da própria comunidade. Então, para manter essa relação muito próxima, é como se fosse algo orgânico mesmo. Você tem, você tem um organismo, daí você tem dentro, tem umas células. Então, você vai criando essas células para você manter esse nível de relação. Porque o que é legal quando você encontra a comunidade, e encontrar, eu ainda acredito que fisicamente é importante em alguns momentos, ele traz um nível de profundidade importante, essas pessoas que você vai se conectar. E você não consegue se conectar com profundidade, ter conversas profundas com 500, 600 pessoas. Mas você consegue fazer isso com 5, 6, e se todo mundo está fazendo aqui com 5, 6 nesse grupo, a gente vai sentir a energia que a gente está sentindo aqui quando o Edgar põe a gente para se colar um no outro, faz toda a bagunça, porque está todo mundo conectado nos seus pequenos grupos e conectado nesse grupão. Então, acho que isso é algo bem importante para a comunidade continuar viva. Senão ela vira uma rede meio solta, né? Então, tem indivíduos ali que você não tem uma relação e isso tende a sumir com o tempo, né? Não vai ser resiliente. Eu vou fazer um parênteses nerd, que o Paulo quer falar, então eu quero que ele fale, mas eu gosto muito de coisas nerd, para quem mais for da comunidade nerd. Esse negócio de encontrar offline, de fato, no Hacking Communities eu descobri que a ocitocina, que é o hormônio do orgasmo, da conchinha e de outras coisas que a gente acha muito interessantes, ela gera confiança. E só um high five faz você gerar ocitocina. De fato, a ocitocina no longo prazo suprime como fala? O soltamento o release de cortisol no nosso corpo e contribui para a longevidade. Busca Susan Pinker no Google depois. Ou seja, ter comunidade e encostar nas pessoas no offline aumenta sua longevidade, o quanto você vai viver. E tem um estudo baseado nisso. Então, quando o Edgar pede para a gente se encostar, ele sabe que ele está fazendo a gente confiar um no outro, ele sabe tudo o que está acontecendo. Desculpa, Paulo. Não, é sobre esse ponto exatamente, assim, de que essa diferença entre manter uma comunidade somente online e ter esses momentos offline, ou ter uma grande parte da estratégia para offline, né? Na nossa experiência com a Vale do Dendê, a gente percebeu que era necessário realmente ter um espaço físico para que as pessoas se conectassem. E eu considero, assim, sou uma pessoa que pensa muito no global e das conexões globais, mas é sempre importante a gente pensar no local, né? O local, né? Pensar nessa conexão do local, do distrito, do território. O que a gente está fazendo em Salvador é isso, por exemplo, a gente está ocupando estações de ônibus e metrô da cidade com atividades da área de inovação, com atividades culturais, fazendo com que as pessoas possam interagir umas com as outras, serem mentoras. Isso é muito importante, né? Porque às vezes nós estamos vivendo numa era da digitalização das relações, e às vezes a gente perde essa conexão, exatamente como você falou, né? E, então, para mim é fundamental, sobretudo se a gente for pensar em uma diversidade de perfis, né? Que nem todo mundo é o nerd tecnológico que está no GitHub, por exemplo, né? Nem todo mundo está nessas tecnologias, então às vezes você precisa realmente ter essa estrutura física, onde vamos ter aconselhamentos psicológicos, onde a gente vai ter desabafos e tal. As pessoas precisam ainda do offline, aliás, mesmo eu espero que com a digitalização da sociedade, a gente nunca perca essa possibilidade desse encontro pessoal, dessa interação real e carne e osso, né? Então, eu acho super importante isso. E é intuitivo, que a Liliane, você começou com encontros offline, né? A gente começou exatamente encontros offline, e agora a gente está vivendo muito esse desafio, né? Porque a comunidade cresceu muito em um ano, continua crescendo. Eu não consigo responder mais as mensagens, e isso me deixa muito angustiada, né? Então, é WhatsApp, é Telegram, é e-mail, e fico toda hora pedindo desculpas para as pessoas que eu não consegui responder, e realmente dá uma angústia. E é engraçado, né, ouvindo vocês falar assim, porque
O blockchain, na verdade, ele fala também que ele é o trustless trust, né? É como você pode confiar numa tecnologia sem precisar confiar nas pessoas, nas instituições. E eu fico um pouco com esse dilema, porque será mesmo que a gente não vai precisar confiar nas pessoas, né? Eu vou confiar na tecnologia, eu vou mandar meu Bitcoin aqui da minha carteira para uma outra pessoa, e a pessoa vai ter certeza que vai chegar lá. Mas, ok, e cadê essa, sabe, esse peer-to-peer de necessidades, de conexão, de sororidade, que foi o que deu início à comunidade? Ela continua viva, né? E, embora seja difícil para a gente, porque nós estamos em cidades diferentes, a gente se fala todo dia, sabe, quase todo o tempo, mesmo usando o WhatsApp. Então, às vezes, eu sinto que eu estou fisicamente com algumas women da rede, né? Então, eu acho que essa cola, quando um propósito é forte, e eu acho que também tem uma coisa também que eu estou sendo cobaia das minhas experiências, assim, que é testar, acho que, nosso nível de energia, né? Porque a comunidade precisa de muito engajamento nosso também. E é uma coisa que a gente não consegue medir o retorno. Você sabe que você está impactando as pessoas, mas você também não tem muitos números. Eu ainda não tenho isso. E, para mim, né, que trabalhava com indicadores, KPIs em empresas, isso me incomoda demais, né? Mas eu acho que, quando o propósito pessoal está bem alinhado com o propósito, seja de uma comunidade, ou propósito, né, corporativo, se você trabalha numa empresa, eu acho que o nível de energia ele tende a sempre superar, sabe? Parece que a gente vive superando os nossos limites, né? E a gente conversa às vezes sobre isso. Falei, nossa, como que tem dia que uma está mais, né, capenga, assim, mas a outra dá apoio, Suporte mesmo. Né? Suporte. E eu estou falando mais das mulheres, mas não são só mulheres também. Tem alguns homens que também são muito engajados. E isso também eu achei bem interessante que aconteceu, né? Porque a gente não esperava isso. E alguns homens vieram falar comigo e falaram assim, nossa, é super legal o trabalho que você faz, eu também quero ajudar, né, a dar mais espaço para as mulheres, mas eu não sei como fazer isso. Mas se eu falar alguma coisa, se eu fizer alguma coisa que não é legal, você me avisa, você me dá um toque. Então, eu achei legal isso. E eu sei que também não é espaço de fala para mim, para, né, falar para mulheres, uma mulher falar para homens, né, falarem para outros homens como incluir mais mulheres. É difícil. E eu vejo poucos homens também fazendo isso, mas esse interesse deles me chamou a atenção, né? Então, eu sempre acabo citando o exemplo do Justin Baldoni, que faz isso lá nos Estados Unidos, né? Que é sobre, ele fala sobre masculinidade tóxica e como é importante também a gente educar as próximas gerações, né, para que essas coisas possam, aos poucos, serem diluídas, né, eu acho, que na sociedade, né. Vou fazer uma provocação para vocês, que é a questão das bolhas também, que acho que é o perigo da comunidade também, é de se transformar em uma bolha, né? Sim. E a gente está discutindo nos últimos anos muito isso no Brasil, né, de como vivemos em bolha e como os algoritmos, inclusive, nos empurram para as bolhas ideológicas, de comportamento. E, para mim, isso é o grande tema da contemporaneidade, né? O Einstein, é o espírito do tempo desse momento, que é furar essas bolhas, né? Que é exatamente sair desse lugar de conforto, onde nós encontramos nossos pares, para dialogar com um público maior. Então, isso eu percebo na nossa comunidade da Vale do Dendê, que é uma comunidade de empreendedoras, inovadores, periféricos, afrodescendentes, de perfil diverso, que também para a gente é muito confortável dialogar entre pares, porque são pessoas que estão entendendo ali as nossas dores, porque compreendem o que é a situação que elas vivem, mas, ao mesmo tempo, há uma necessidade de a gente falar com outro público. E, do outro lado, ainda maior, né, porque há uma preguiça social muito grande no Brasil, né, a gente sabe muito bem disso, onde as pessoas de classe média alta, né, que vivem em círculos tecnológicos, que viajam para o exterior, elas terminam não realmente interagindo com a população da cidade onde ela mora, etc. Então, eu queria provocar vocês para pensar como é que a gente consegue furar essas bolhas ideológicas e, de maneira prática,
onde a gente termina retroalimentando esses ecossistemas, né? Quer dizer, é o venture capitalist que vai apoiar a startup do cara que é a turma de 92 da escola que estudou, ou seja, é tudo um grande clubinho do Bolinha, né, e tal, da Luluzinha. Então, assim, como é que a gente consegue pensar para além das bolhas? Não sei o que é que vocês estão pensando nessas perspectivas aí. Só lembrar todo mundo que a gente tem 5 minutos mais. Desafio. Acho bem importante. E vale, inclusive, para a gente. Eu acho que eu estou chamando a gente que trabalha com inovação social de alguma forma. Acho que a gente tem uma armadilha ainda maior, que é achar que a gente está livre disso, né? Então, achar que a gente não precisa também falar com a pessoa que tem uma cabeça de elite, de ultradireita, que a gente pode se dar o privilégio de não falar com essa pessoa. Acho que a gente tem que dialogar. E eu acho que é difícil, né? Muitas vezes, agora em período de eleição, a gente vivencia isso, então você cria um embate, mas se a gente não criar um diálogo, a gente não vai nem conseguir levar a nossa mensagem mais longe, né? E o que a gente estava ouvindo aqui ontem, acho que essa estratégia de como engajar movimento, né? De como a gente precisa de muita gente para fazer a transformação que a gente quer. A gente precisa de todo mundo aí que tocou ombro esquerdo e mão direita, etc., para fazer uma mudança. E a gente não vai conseguir fazer isso entre iguais. Mesmo que sejam iguais com diversidade étnica, de renda, etc., não só de toda essa história, mas de visão política, de visão de mundo. Então, acho que a gente precisa dialogar, a gente pode manter as nossas posições, ser fiéis aos nossos valores, mas estabelecendo diálogo. Eu acho que é um desafio enorme. A gente, nas conferências, tem tentado fazer isso. Então, o Fórum de Finanças Sociais, que a gente organiza em São Paulo, o último, a gente chamou exatamente disso, furando bolhas. Então, levamos 4 públicos que a gente não estava dialogando, para trazer para perto, e chamamos eles para desenharem um evento com a gente. Então, acho que tem mais gente percebendo isso, começando a tomar atitudes nessa direção, né? Isso com certeza me lembra muito até da IESEC, que todo mundo aqui, pelo visto, muita gente conhece, que a IESEC ou você adora ou você odeia, né? Porque, tipo, quem não é parte odeia. E aquela coisa vira uma exclusão. Tanto que, quando eu fui para trabalhar na Malásia, foi para uma empresa descendente da IESEC, que é outra coisa que eu queria falar depois, que você falou aí das pessoas, das ramificações, e que eu sentia que eu estava na Malásia, com todo respeito, numa rede muito boa, mas de pessoas brancas, que não estavam exatamente interagindo com o ecossistema. Então, eu saí dessa empresa aos 2 meses, e eu comecei a organizar os eventos, e eu fazia assim. Essa é uma fórmula que eu tenho do Hackeando Comunidades, tá, gente? Eu fazia um evento super massivo, com um empreendedor que todo mundo conhecia, um evento super nicho, que só os mais nerds conheciam. Um evento muito massivo, nicho, massivo, nicho. A daria 3 meses, eu fazia um jantar e convidava pessoas que nunca conversavam. Inclusive, tinha 3 agências do governo que brigavam para fazer a mesma coisa, entre si. E é muito comum isso no meio de empresa social. Eu vi isso muito na Malásia, a galera do impacto social, não, mas eu tenho mais impacto. E a galera brigava entre si. Então, de vez em quando, chamava todo mundo que tinha vindo nos eventos assim, para um jantar, colocava comida, um pouquinho de álcool, a luzinha mais baixa, e fazia engenharia de serendipidade mesmo. E essa é uma fórmula que eu diria, tipo, você tem que, às vezes, ter um papel de facilitador na mistura, que nem você falou. Cria um conteúdo para direita extrema, cria um conteúdo para esquerda extrema, cria um conteúdo para do meio, põe os 3 numa sala separada, depois põe todo mundo junto para o coffee break, com um pouquinho de vinho. E outra coisa é o teste do pescoço, né, gente? Quem aqui conhece o teste do pescoço? Ninguém conhece o teste do pescoço? Bom, então, quando vocês entrarem em um local, num evento de startup, num meetup, ou num evento de blockchain, faz o teste, olha para as suas costas, né? Olha para o lado e vê se tem uma pessoa negra, vê se tem mulheres, vê se tem diversidade naquele espaço. Esse é o famoso teste do pescoço. É necessário, gente, qualquer lugar que a gente entre, fazer o teste do pescoço, porque essa sensibilidade cultural vai nos permitir a realmente entender se dali vai sair inovação, porque as pessoas não entendem que inovação e diversidade têm de estar na mesma frase, né? Quer dizer, quanto mais diversidade, mais inovação. Quanto menos diversidade, menos inovação. Para mim, isso aí é uma base, né, de discussão. E a gente precisa realmente perceber que esses ecossistemas precisam ser diversos, não porque é politicamente correto, mas porque a diversidade vai gerar inovação e vai gerar resultados. Né? Tem até um estudo que a Nina mostrou ontem, quem quiser ver, busca McKinsey Diversidade, que prova que tem mais
lucratividade, né? Empresas que têm mais boards mais diversos. Eu queria falar um negócio, só 30 segundinhos, rapidinho. Um negócio que você tinha falado aí de ramificação. Quem conhece esse evento chama South by Southwest, que acontece nos Estados Unidos faz uns 20 anos, você vê que, tipo assim, começou com uma comunidade pequena e hoje em dia o evento como se fosse assim, toma a cidade inteira. E eu fui no evento 2 vezes sem o crachá, porque eu não tenho dinheiro para comprar o crachá, que custa uns $1.000, e eu vou nos eventos colaterais. Então, acho que a medida de saúde, para voltar na Liliane, de quando uma comunidade tem muito sucesso, é efeito colateral. As comunidades colaterais. Se cada um de vocês sair daqui amanhã, chamar um amiguinho para tomar cerveja e falar de alguma causa que importa para você, e se aquilo virar um meetup, você é um efeito colateral do social good. E não tem razão nenhuma para você não começar esse grupinho. Aliás, fazer uma referência aqui, uma galera daqui de... Muito bom. Uma referência à galera aqui, daqui de Floripa, que está querendo criar uma comunidade em torno dessa questão afrotecnológica aqui. Se estiver aqui na frente, a Keila ali, acho que vale a pena conversar, e acho que é nesse sentido que você falou mesmo. É preciso ter essas ramificações que vão ajudar o ecossistema de modo geral, né? Quanto mais diverso, quanto mais nichado, isso consegue trazer inovação para o ecossistema, né? E aí, falando um pouco, você falou das comunidades colaterais, né? A gente também tem que lembrar que o mundo ele vai cada vez mais se desmaterializar, né? Talvez a gente não vai conseguir sempre encontrar olho no olho, sabe, aquele, né, o presencial. Mas o blockchain ele traz uma nova oportunidade, né? Ele comentou sobre os venture capitals, que é uma forma da gente captar dinheiro para startups, mas em blockchain a gente está tendo um fenômeno agora que chama as ofertas iniciais de criptomoedas, que são projetos open source. Então, é transparência total, né? Desde código-fonte, de como o projeto está sendo desenvolvido, e tudo isso depende, o sucesso de um projeto desse depende do engajamento de comunidades. Então, são essas comunidades colaterais que, na verdade, vão se encontrar no virtual, em torno de uma plataforma que vai ter uma governança, que vai medir engajamento, medir reputação dos participantes, para que a gente consiga, com esses projetos, ter um futuro mais distribuído, né, e menos gentrificado. Acho que é 10 isso. segundos finais de cada um agora. Eu queria falar, então, de uma comunidade local aqui de Floripa, do Hub, até pedir para pôr o slide ali. Uma coisa que a gente está tentando fazer aqui, né, que super alinhado com o tema aqui da história, é como deixar a nossa comunidade mais diversa no Impact Hub em Floripa, né? Eu acho que tem um desafio grande aqui em Floripa. Eu acho que no Social Good é um momento que várias Floripas se encontram, mas a gente está aqui virado para SC 401, que é essa rodovia que passa aqui, e está se desenvolvendo um nicho de riqueza aqui virado para SC. Mas a gente está de costas para o morro, que já foi um dos morros mais violentos do estado, e essa divisão é muito grande. Assim, a gente vê pouca gente do morro ali circulando aqui dentro. Então, todo mundo que tiver um projeto social, um negócio social aqui em Floripa e que precisa de apoio, precisa de uma comunidade, precisa de espaço, entrar nesse link, se inscrever. A gente está fazendo esse edital para apoiar mais negócios, incluir na comunidade do Hub de Floripa. Tá bom? Fica o convite. Falar rapidinho, só fazer aqui uma fala bem rápida, a gente deixar para vocês as redes da Vale do Dendê, no Instagram Vale do Dendê, valedodendê.org, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui em Floripa, a primeira vez aqui, então estou muito empolgado, quero voltar. E caso vocês visitem Salvador aí no verão ou em qualquer momento, por favor, procurem o Vale do Dendê, lá no Shopping da Bahia, a gente fica lá numa estação em Salvador. E aqui em Floripa tem uma iniciativa bem bacana da Afrotecnológica que a gente precisa conectar. Era 10 segundos. Obrigado, gente. Gente, a gente combinou 10 segundos para terminar. hackingcommunities.com, desculpa que está em inglês, qualquer coisa me busca no Instagram e pergunta. Meu Instagram é Isolive, tipo ISOLIVE. Já está aqui, aqui em cima. Então, quem quiser começar uma comunidade, o compromisso é sai para tomar cerveja com uma galera imediatamente depois daqui. E para encontrar a gente, a forma mais rápida e fácil é hashtag WomenInBlockchainBR e hashtag Corrente de Mulheres. Valeu, gente.